Tendo em vista que muitas coisas ainda estão além da nossa compreensão, além da nossa capacidade de entender, estamos apenas engatinhando em diversas áreas do conhecimento e a nossa percepção do mundo, da realidade, das coisas, ela é muito limitada, muito mesmo. E a gente tende a negar, tende a refutar, tende a bloquear várias ideias novas, simplesmente porque às vezes elas estão sendo apresentadas de uma maneira limitada e controversa. Vamos falar um pouco disso? Tamo junto. Salve rapaziada da Roceiros in the House, muito bem-vindo ao canal. Muito feliz de você estar aqui de novo, feliz de eu estar aqui de novo e partilhando uma ideia. E cara, eu tava vendo um negócio há muito tempo atrás e me veio essa ideia na cabeça, me veio essa maneira de pensar que eu tava vendo as pessoas falando sobre terra plana, né? O título do trem aí tá alguma coisa de terra plana. E da roça, você acredita em terra plana? Não é questão de acreditar em terra plana, nada disso. Aliás, para quem pesquisa um pouquinho, lê um pouquinho, tá atento um pouquinho aos avanços e tudo mais e a necessidade material desses avanços, entendeu? De como as coisas realmente funcionam, os satélites, os foguetes, como um satélite orbita a Terra, por exemplo, que tipo assim, a gravidade puxa para dentro e o satélite tem que estar numa velocidade suficiente para fazer uma direção para fora do planeta, só que a gravidade está puxando ele para dentro e ele vai dando a volta no planeta. Então, tipo, naturalmente esse tipo de coisas é praticamente simples nos dias de hoje. A gente tem os GPS, tem o sistema de internet, monitoramento satélite, todas essas coisas já trazem uma comprovação básica de que materialmente ela é redonda, né? Então essas são coisas assim que já estão materialmente praticamente comprovadas e tal. E aonde que a Terra plana entra nessa ideia? Eu acredito que, cara, muitas coisas são traduzidas por nós primeiramente assim com uma concepção, com as ferramentas que a gente tem, com as ideias que a gente tem para traduzir algo, para explicar algo, para compreender algo. Ou seja, eu gosto muito de falar isso, por exemplo, vamos supor que você sabe que lá na Amazônia mesmo ainda existem tribos que vivem totalmente isoladas da humanidade, então elas têm os próprios costumes, muitos nunca viram diversas coisas que pra gente é normal aqui no dia a dia da cidade, pra eles nunca viram. Te pergunto, imagina como seria você chegar numa aldeia onde eles simplesmente só viram mar, terra e eles seguem os mesmos costumes, tem a sua cultura própria ali, né? Tem os seus costumes ancestrais, o seu conhecimento ancestral. Com certeza é de muita valia para todos nós manter isso, mas normalmente a cultura da cidade vem e destrói tudo e nem pergunta como é que era, o que eles pensavam, o que eles achavam, o que acaba sendo um retrocesso para todo mundo, né? Mas enfim, é um processo do caminhar aí, eu não tô aqui para discutir, eu tô para observar, né? Mas vamos supor que nessa aldeia, assim, vem um helicóptero do exército e desce no meio, no pátio da aldeia, assim, ó. Esses caras nunca viram nada, velho. Esses caras nunca mexeram com metal, eles não tem como fazer metal onde eles estão e tudo mais. E eles estão seguindo a evolução deles, as descobertas, um passinho atrás do outro, devagar, coisa que a gente já tem aqui. A coisa, talvez, dentro daquela comunidade, para evoluir a esse ponto, são milhares de anos, você entendeu? Sem nenhuma intervenção de fora. Mas uma vez que desce um helicóptero lá, aí desce o piloto de capacete, de óculos, né? Tudo daquele jeito. E aí o cara desce, sei lá, e entrega um machadinho de ferro, sabe? Assim, ó, bem feito e tal. Entrega pros caras, sobe no helicóptero e vai embora. Cara, pras próximas gerações, esses caras não tem parâmetro pra descrever um helicóptero. O cara nunca viu um helicóptero, ele não chega e fala: ah, isso aí é um helicóptero. Tenho certeza que o cara nunca viu um helicóptero. O cara nunca viu um negócio de metal, você entendeu? Como que ele, com as referências dele, vai descrever esse helicóptero para outras pessoas? E isso entra em várias coisas. Eu tô tirando esse exemplo, por exemplo, do Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. É um livro, tem um documentário, e é muito interessante essa percepção de tudo isso, que realmente, como essas pessoas vão traduzir, vão descrever. Olha quem tá aqui de novo, olha quem tá aqui de novo. Oi, amiguinho, toda vez você cola nos vídeos, filho. Fala oi pra rapaziada. Aí, mais uma vez ele apareceu. E aí, filho? É amigo nosso do canal. É o Pipiu.
Ô Pipio, tamo junto, fi. Segunda vez, não, terceira vez. Uma vez eu não tava filmando, eu tava só aqui pensando na vida, ele apareceu de novo também. Mas é amigo nosso. Mas é interessante que a capacidade daquela pessoa traduzir aquela ideia que ela não tem nem noção do que são aquelas coisas, do barulho que faz. Então o cara vai falar, tipo assim, vamos supor que ele tá escrevendo para as próximas gerações. Ele vai falar assim, desceu uma águia do céu com barulho de trovão, e era uma águia com, sei lá, barulho de alguma coisa oca, sabe assim, metálica, brilhante. Metálica não, porque talvez eles não tenham como descrever metálico, mas uma coisa brilhante com uma luz absurda, e desceu de dentro um deus que carregava uma máscara como não sei o que. O cara vai descrever com o que ele tem, de folha de bananeira, com o visor como brilhante como a água. A capacidade dele transcrever, dele traduzir aquilo para uma outra pessoa entender é limitada, é utilizando o que ele conhece, você entende? Então vamos supor que a ideia, por exemplo, da Terra plana entra um pouco nessa coisa limitada da gente compreender o que é, porque de alguma maneira, onde os caras encontram alguns fundamentos para tudo isso, talvez a gente esteja falando só da dimensão errada, vamos dizer assim, porque temos a dimensão material e ela, por ser uma coisa perceptível aos olhos e tudo mais, ela é um pouco mais facilmente comprovada em certas coisas. Então a Terra ser uma bola fica um pouco mais fácil de se comprovar, mas a gente também tem dimensões, frequências diferentes, e quando a gente fala, por exemplo, buraco de minhoca, a gente está falando de uma dimensão que passa o espaço-tempo, e o que a gente conhece sobre isso? E aí eu te pergunto, aonde pode ser que esse conceito de Terra plana não possa ser aplicado numa questão de outras dimensões? Por exemplo, você fazer o buraco de minhoca, que é você pegar um ponto aqui e outro aqui, e você dobrar isso para fazer ele ficar mais próximo e você poder viajar longas distâncias passando por um túnel, sabe assim? Ele de repente faça bastante sentido em relação a uma Terra vista planamente, mas você falando em dimensão de espaço, tempo e outra situação. A gente vive num mundo tridimensional, numa realidade tridimensional, vamos dizer assim, mas não quer dizer que uma 4D não existe, 5, 6D, simplesmente está um pouco além da nossa compreensão, realidades paralelas, e como tudo isso funciona junto. Como será que tudo isso funciona junto? Já tem muita explicação para isso, está muito mais para frente, é muito complexo de você explicar sem ter algumas bases, porém eu quero levantar essa questão para você que às vezes a nossa capacidade de expressar alguma coisa é tão ruim que acaba caindo em descrédito, sabe? E todo mundo, ao invés de parar e falar assim, peraí, ele parou aqui e falou, pô, isso aqui, mas e se eu junto isso aqui com isso aqui, o que dá? E é isso que a gente precisa fazer. Você tá falando que é isso? Não, eu não tô falando, eu tô falando que é de repente um ponto de vista a se explorar, porque pode ser que não seja, pode ser que não seja, tudo bem, mas é uma coisa a se explorar, você entendeu? A Terra é redonda, tudo que a gente tá fazendo e explorando já comprova isso facilmente. Agora, a Terra plana pode ser que jogue um jogo em outra dimensão, tenha alguma referência, alguma importância em lidar com o entendimento da realidade em algum outro espectro, você entendeu? Em algum outro nível de alguma coisa. E tudo isso cabe muita pesquisa, cabe muito debate de ideias, junção de ponto de vista. Só que, cara, eu tava pensando sobre isso porque se isso existe, se alguém pensa, porque, por exemplo, cara, entenda, as grandes mentes, né, as pessoas que trouxeram inovações, porque, claro, foi um conjunto de várias mentes que, conforme o tempo foi juntando e trouxe à luz o conhecimento de determinada coisa que praticamente não foi inventado, ela foi descoberta, são coisas que já existiam, foram colocadas juntas e deram origem a alguma coisa, ou deram à luz a descoberta de alguma coisa, entende? Ela sempre existiu, a matemática sempre existiu, ela está sendo só descoberta todo dia, desenvolvida, mas essas grandes mentes, essas pessoas que, poxa, dentro delas, no particular delas, elas tiveram essas inspirações e foram atrás disso e acabaram vindo com tudo isso, cara, tudo isso em algum momento foi loucura para todo mundo, foi imperceptível e tal, e essas pessoas insistiram e foram decifrando certas coisas. E por que não essa história da Terra plana? Simplesmente ela tá mal interpretada, ela precisa ser aplicada em outra situação, em outro ponto de vista e desenvolvida dentro disso, que talvez seja também
parte de uma verdade, é um fragmento de uma verdade que vai nos levar a um entendimento muito maior de determinadas outras coisas. Ah, Dalsa, mas poxa, os caras falam que tem um negócio de vidro em volta de não sei o que. É isso que eu tô falando, essa interpretação, essa é praticamente uma interpretação de um helicóptero por uma aldeia, você entendeu? Agora, é praticamente ir colocando essa coisa em outros lugares, meio que ir destrinchando a metáfora e tentando enxergar se isso se conecta com alguma outra coisa. Porque eu te digo, por que não? Tem gente que passa a vida pesquisando sobre isso e tem muita informação e muito discernimento e tem a capacidade de juntar essa ideia e ver se ela se encaixa em alguma coisa daquilo que está fazendo. E o conjunto dessas pessoas podem chegar numa conclusão melhor. O fato de eu não estar dedicando a minha vida a esse tipo de pesquisa, por exemplo, me traz um entendimento limitado e principalmente não me dá o poder, a autoridade de dizer que não, isso não existe, isso não sei o que, porque o meu mundo é limitado dentro desse tema. E todos os temas que a gente pegar da vida, eles já estão muito diversos, eles já estão muito aprofundados. A grande maioria, simplesmente por não estar no nosso dia a dia, a gente acha que aquilo, ninguém tá sabendo ainda. Não, tem pessoas que acordam todo dia para desvendar esse tipo de coisa. Então abre a mente, pesquisa, compreenda e leve essa ideia que muitas vezes aquele cara que a gente acha que é louco, alucinado, ridículo, simplesmente a perspectiva ainda está limitada, a descrição ainda é bem arcaica, aonde está sendo aplicado talvez está sendo meio errôneo, não existe uma descoberta do lado esquerdo aqui, aí essa descoberta do lado esquerdo desencadeia várias descobertas para os outros lados, você entendeu? O cara que descobre o mapeamento de molécula e vê através da matéria, aí os caras vão e inventam o raio-x, por exemplo, umas coisas assim, lógico, tem uma história muito mais profunda, mas essas possibilidades de a gente tá achando que a resposta tá aqui desse lado, mas de repente, do outro lado, um cara pensando em abacaxi, ele pegou o tomate que os caras estavam usando aqui e, poxa, encaixou perfeitamente e desenvolveu alguma coisa. Então é mais ou menos isso, é abrir a ideia para tudo isso. Não é acatar, sair aí com um cartaz de a terra é plana, mas deve ser outra coisa, é guardar essa ideia no coração e considerar as possibilidades, lembrando das nossas limitações e como a gente ainda está engatinhando no conhecimento. E se você parar para absorver todo o conhecimento que a gente já tem, eu acho que uma vida inteira não é o suficiente. E você pensar que mesmo assim a gente ainda está engatinhando no que dá para descobrir, aí você vê o tamanho das possibilidades. E cara, então abre o coração, abre a mente, enxergue o mundo de uma maneira diferente e entenda que tudo está mudando e as coisas estão aí para ser descobertas. Se permita descobrir, se bloqueie menos, abre a cabeça. Demorou? Da Roceira, muito obrigado. Se inscreve no canal aqui. O apoia está aqui embaixo e tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado, rapaziada. É nóis.